Olá pessoal, aqui Rogério Canova, é um prazer voltar a falar com vocês. Eu espero que você e sua família estejam bem e o Criador abençoe seus lares. O Criador dê muitas bênçãos a você que nos acompanha lá no canal Sobrevivência, no grupo Sobrevivência. Nós não queremos formar opinião, mas trazer informação. E eu tenho a presença aqui da minha esposa Mariane. Shalom, sejam bem-vindos. Criador abençoe a todos. Muito bem, nós vamos dar sequência à segunda parte de traduções, versões, concílios. Não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo. No Shabá passado nós fizemos uma live e esquecemos de gravar a live. Falamos sobre esse assunto aqui, então para não perder, para quem quiser rever, pessoal que participou da live, quem não pôde participar, então nós vamos colocar no canal. Eu quero que você, antes de ver de repente todo o vídeo, eu gostaria que você lesse o finalzinho do livro de Josué. É interessante depois com o tempo você ler ele inteiro, tá bom? O finalzinho do livro de Deuteronômio também. Depois leia ele inteiro. Na verdade, é bom você fazer uma jornada de início da escritura, de estudo. E aí você vai passando pelos livros, né, na ordem que está aí na sua Bíblia mesmo. Então, depois que você terminar o livro de Josué, no finalzinho, aí você começa a ler Juízes. E você vai perceber uma situação complicada do povo. O povo, ele é uma constante do povo cair, se misturar com as outras nações, né, e começar a adorar o Criador de forma diferente. Pensando nessa linha de pensamento, nós vamos falar sobre a formação do Antigo Testamento, de uma forma geral da Escritura também. A tradição, a história usada pela tradição, diz que havia uma tradição oral, certo? Diz que sempre houve uma tradição oral. Para depois, nós não vamos entrar em detalhes aqui, qual foi a escrita usada hebraica, né? Não foi a quadrática, foi a paleolítica. Não, nós não vamos entrar nesses méritos, não é sobre isso o estudo aqui. Mas aí nós temos aqui uma sequência, né, usada por eles, que seria a tradição oral, a escrita hebraica, o Pentateuco, os livros históricos, né, os poemas e sabedorias, os profetas, a primeira tradução e as escrituras nas línguas que eles colocam, na língua de Jesus, que eles colocam assim. Hoje em dia, normalmente quando você vai entender um contexto, é colocado mais ou menos dessa forma. Mas nós vamos fazer aqui uma recapitulação dos fatos históricos, fatos escriturísticos e uma série de outras coisas também dentro da arqueologia. O que seria a tradição oral, Mariane? No princípio não havia palavra escrita, havia somente a palavra falada. E conforme registrado posteriormente no livro de Gênesis, Deus criou o universo falando palavras no vazio. Os primeiros adoradores de Deus não podiam escrever os seus pensamentos sobre Deus ou as suas experiências com Ele, mas podiam falar a respeito delas, e isso eles fizeram. Essa é a tradição oral, é o que eles dizem que aconteceu. Mas eu discordo. Por que eu discordo? Porque nós encontramos livros anteriores aos livros de Gênesis, né? Na verdade, não são anteriores, né, ao livro de Gênesis. Nós encontramos livros que eram agregados, né, que são de autoria, por exemplo, de Moisés. Você vai encontrar o livro de Jubileus, por exemplo, que supostamente alguns historiadores datam da mesma época da escrita de Gênesis, mas eles não estão na Bíblia. Alguns livros, como o de Jubileus, o livro de Enoque, né, Mariane? Eles não estão na Bíblia supostamente porque nós vamos mostrar aqui que no concílio eles acharam por bem não colocar. É por isso que as pessoas não têm acesso. O que tem neles, né, a gente vai comentando aqui no decorrer da orientação. Mas a impressão que dá, e a que eles querem colocar, é que antes de Moisés, daquele povo escolhido, né, há um resumão ali de Noé, um resumão de Adão, um resumão de Abraão. É um resumão. Moisés faz um resumo ali em Gênesis da vida deles.
e conta todo o contexto da trajetória do Êxodo, depois, né, Levíticos, Números, né, Deuteronômio, você encontra toda uma sequência do povo escolhido. Mas nós não podemos nos esquecer que esse povo, ele é a semente de Abraão. Ele é um povo que foi resgatado por causa da promessa que fora feita a Abraão. Porém, anteriormente já havia orientação. Abraão se orientou através do quê? De tradição oral? Como que ele se orientou na tradição oral se o pai dele, né, supostamente o pai dele, a parentela dele, não agradava ao Criador? Como é que o pai dele ia ensinar ele? Abraão entendeu aonde isso? Quando nós lemos outros livros, que não foi colocado dentro da Escritura, porque Roma achou por bem não colocar no concílio dele, dentro da Bíblia, nós vamos conseguir entender que Abraão leu, por exemplo, escritos do livro de Enoque, correto? Mencionado na Escritura também, que alguns dizem que são fictícios, né? São apócrifos, mas vamos dar sequência. Então nós temos um quadro aqui dos livros históricos, certo? Nós temos uma ordem dos livros em nossas Bíblias e nós temos uma ordem dos livros na Bíblia hebraica, certo? Como que fica nas nossas Bíblias, Mariane? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Isso aí você está acostumado. Mas quando você pega uma outra sequência de Bíblias hebraicas, né, uma Bíblia judaica, por exemplo, messiânica, você vai encontrar da forma em que está aqui à nossa esquerda. A sequência, de certa forma, é diferente, certo? Agora, as datas dos livros, vamos ter uma ideia, uma noção, tá? Nós colocamos aqui supostos tempos, tá? Não estou dizendo que é exatamente isso aqui, mas é mais ou menos uma noção, né? Livro de Jó, aproximadamente 550 a 400 a.C. Eles datam como antes e depois de Cristo, né? Nós vamos usar isso aqui para ficar mais fácil a compreensão. Salmos. Devido a vários autores, sua coletânea final remonta o pós-exílio, 550 a.C. Provérbios. Sua formação remonta ao reinado de Salomão, 970 a 931 a.C. Eclesiastes. Final do reinado de Salomão. Supostamente, né? E Cantares. Reinado de Salomão. O Cantares é até engraçado, tem tanta coisa ali, né? Assim, digamos assim, até algumas coisas bem íntimas, né? Mas vamos lá. Quadro de formação dos livros proféticos, né? Profetas, Isaías, Mariane. 700 a 680 a.C. Jeremias. 585 a 580 a.C. Bom, vocês então, depois com o tempo, né, se quiser pausar o vídeo depois, dá uma olhadinha, a gente pode disponibilizar também lá no grupo e lá no canal depois também, na descrição, esses detalhes. Mas eu queria que você observasse que eles dataram, né? Toda essa situação é o que é utilizado hoje dentro da teologia, digamos assim, tá legal? Eu quero que vocês observem que é uma estrutura, tá? Nós não estamos dizendo que é exatamente do jeito que está aqui. Estou colocando como que é visto e como que as pessoas se formam hoje, né? Tem suas formações. A primeira tradução. Os judeus viveram sob o domínio persa cerca de 200 anos, da época em que Ciro venceu os babilônios, até Alexandre o Grande conquistar o Império Persa, em 332 a.C. Com a morte de Alexandre, em 323 a.C., o Egito e a Palestina ficaram sob o controle do general de Alexandre, Ptolomeu I, e esse reino teve como capital Alexandria, onde surgiu a tradução dos 70, Septuaginta. É importante nós entendermos um fato aqui. A tradução da escritura hebraica, que supostamente fora feita por Moisés, aliás, a escrita, né? A tradução dessa escrita não existia. Por quê? Porque o povo era um povo escolhido. A tradução fora feita para aquele povo separado, para aquele povo
adorasse o Criador. E supostamente lá nós temos todas as informações necessárias. E era lido constantemente. Você vê ali no final de Josué, no início de Josué, no final de Deuteronômio, o povo diante do sumo sacerdote, diante do líder ali da nação, e ele faz a leitura. E o povo adora o Criador com todos aqueles conceitos. Então eu quero que vocês percebam que era feito para aquele povo, foi feito para aquela nação. As outras nações não tinham acesso. Mas conforme o povo começa a se misturar contra a vontade do Criador, começam a surgir traduções em outras línguas. E supostamente vão se colocando o nome de deuses pagãos no meio, para facilitar. Alexandre, por sua vez, com uma biblioteca muito completa, ele resolve fazer uma tradução de tudo isso que é chamada de Septuaginta. Que é, as Bíblias de hoje são derivadas dessa tradução, da Septuaginta, que já é uma tradução do hebraico para o grego. Então daí já dá para a gente perceber, né, a quantidade de problemas que fiz. Mas eram pessoas capacitadas. Tudo bem, mas o objetivo era traduzir para o grego. Então, nem todas as palavras, para quem entende de línguas, nem todas as palavras na língua original, você consegue tradução na língua com interesse de se traduzir. Você não consegue. Por que isso acontece? Porque as línguas são diferentes. E aí você escolhe uma palavra supostamente parecida, do seu entendimento. É assim que funciona. Então, na sequência, nós temos os livros apócrifos da Septuaginta, livros que faziam parte da Septuaginta, né? Grupos que adotam estes livros como canônicos. Nós temos os católicos, romanos, ortodoxos, gregos e eslavos. Quais são os livros, Mariane? Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Sirácida, Baruque, Carta de Jeremias, incluída em Baruque, Acrescentamentos em Esther, Narrativas de Bel e o Dragão, Susana, Oração de Azarias, Canção dos Três Moços, Azarias, Misael e Ananias em Daniel. Então nós temos esses livros, porque eu quero que você entenda que a Bíblia não é um livro, mas é uma biblioteca de livros. Então, uma vez feita a escolha do cânon da Septuaginta, tá? Então, esses livros aqui foram colocados no cânon católico. E os ortodoxos? Qual a diferença, Mariane? 1ª Esdras, Oração de Manassés, 3º Macabeus. Nenhum grupo? Salmos 151, 4 Macabeus, Salmos de Salomão, Odes. Então, existem outros livros que nós não encontramos na Escritura. E não é do nosso conhecimento. Então existem Escritura, a Bíblia, né? Vamos colocar a Bíblia para ficar mais fácil a compreensão. Então você tem a Bíblia católica, certo? Com alguns livros. E você tem a Bíblia protestante, que nós vamos falar sobre como que foi feita a escolha dos livros dela depois. E você tem outras denominações, cada uma vai escolhendo ao seu bel prazer, né? E isso tudo, voltando aqui, isso tudo acontece porque eu quero que você entenda qual que é a importância disso para os nossos dias. Que importância isso tem, agora vamos dizer assim, no ano 2021 do calendário gregoriano, colocado por Roma, que importância isso tem nessa época em que nós estamos vivendo? Toda a importância. É porque nós estamos falando do caminho antigo, né? Jeremias 6. O caminho antigo, andai por ele. Nós estamos falando do caminho antigo. E é justamente ele que os profetas vêm tentando revelar ao povo e mostrar ao povo do Criador. Então é justamente por isso. E você vai notar que na trajetória dessas traduções, do levantar de novos movimentos, novas denominações, cada um escolhe aquilo que não vai contradizer o pensamento deles. E você encontra isso com todo respeito em todas as denominações hoje em dia. Então nós vamos agora falar sobre as cartas, as datas e os evangelhos também. Mariane vai ler para a gente. As gerais. Gálatas 48 depois de Cristo.
1 Tessalonicenses 51 depois de Cristo, 2 Tessalonicenses 51 depois de Cristo. Então nós temos todas essas datas aqui, e aproximadamente quando foram escritas, certo? Então são cartas, né, que se tornaram livros da Bíblia hoje em dia. E nós temos os evangelhos também, né, que estão aqui com suas datas, Marcos, Mateus, Lucas e João. Todos eles datados, né? Até dizem que supostamente o livro de Marcos foi escrito primeiro. É um comentário que o pessoal faz aí no estudo na arqueologia bíblica, né? E nós temos também as cartas gerais que seriam para os hebreus, né? Hebreus seria Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, João, né? Todas elas com suas datas. Então vocês vão observar que são todas próximas uma das outras. Aproximadamente é isso. Aqui seria a parte do Novo Testamento. Nós estávamos falando sobre o Velho e agora nós estamos falando sobre o Novo. É assim que é colocado, nós estamos colocando dessa forma aqui para vocês compreenderem melhor. Livros perdidos. São vários livros. Lê um pouco aí pra gente, Mariana, dos livros perdidos. Livro das Batalhas do Senhor, Números 21, 14. Esses livros perdidos aqui, eles são mencionados na Bíblia, né? Eis os nomes dos livros perdidos e onde eles são mencionados na Bíblia. Livro do Justo, que é Josué, capítulo 10, verso 13, 2 Samuel 1, verso 18. História de Salomão, 1 Reis 11, 41. História dos Reis de Israel, 1 Reis 14, verso 19, mais outras 14 referências. Histórias dos Reis de Judá, 1 Reis 14, 29 e mais outras 17 referências. Livro dos Reis de Israel, 1 Crônicas 9, 1, 2 Crônicas 20, 34. Crônicas do profeta Samuel, 1 Crônicas 29, verso 29. Então nós temos vários livros mencionados dentro de livros da Bíblia que não foram colocados na Bíblia. Ou seja, se os autores desses livros pegaram dos livros que não foram colocados, por que esses livros não são considerados canônicos? Justamente porque ele aponta algum erro de determinada denominação que escolheu o cânon. Então, quando você vai colocar na cabeça do povo uma ideia, você tem que tirar o mínimo possível de informações contrárias do dia a dia, do contexto de vida dessas pessoas. Senão elas não vão aceitar. Então é por isso que nós não encontramos esses livros considerados perdidos que são mencionados dentro da Bíblia. 23 livros. Então são vários, correto? Então isso precisa de ficar muito claro, para que eu entenda que eu posso dizer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus só porque escolheram alguns livros, que nenhum outro seria, que nenhum outro livro que não fora colocado ali não seria. Ah, mas como que a gente vai saber o que é certo? Vamos ler o Concílio de Trento, de Nicéia, para ver como que foram escolhidos esses livros. Então nós temos aqui livros da Septuaginta, correto? Que depois vocês dão uma olhada aí com o tempinho. Nós tiramos isso aqui da enciclopédia, tá, pessoal? Mas a enciclopédia é melhor que a Bíblia? Não, nós não estamos dizendo isso. O propósito dessa informação que nós estamos trazendo aqui não é essa. Nós estamos querendo mostrar que ao ler a Escritura você precisa de saber que não são só aqueles livros que foram colocados ali que existem, correto? Então nós temos outros que inclusive faziam parte da Septuaginta e alguns não estão no cânon. Nós temos aqui também a grade de livros do Antigo Testamento, da escritura em hebraico, né? Nós temos toda a estrutura aqui, para você também pausar o vídeo depois e dar uma olhadinha. E nós chegamos a um personagem interessante, né? A Bíblia em latim de Jerônimo. O que acontece nesse momento do tempo? Exatamente nesse momento, nós temos os romanos como império no mundo e político e religioso, né? Político e religioso, muito bem lembrado aqui pela Mariane. Então, com esse império romano agora
no poder, é necessário, por exemplo, o Constantino, né, vê a necessidade de criar uma religião. O que estava contra? O que poderia atrapalhar a evolução, a disseminação de uma ideia única no mundo? As pessoas que tinham suas fés, as suas crenças, as suas tradições. E naquela época você tinha os nazarenos, que eram descendentes, que eram um povo que seguia pregando as boas novas, né, dos supostos discípulos. Então isso poderia causar problemas. O que se faz agora então? Bom, até esse presente momento você tem esses livros que compõem a Escritura e outros você encontra em algumas línguas. Por exemplo, você encontra no grego, você encontra no aramaico e você encontra no hebraico. Mas nesse momento aqui, os romanos imperando acham por bem recolher tudo e criar uma versão. Eu estou resumindo, tá, gente? Tem que ler a história, tá? Não é só isso. Mas eu estou resumindo aqui para vocês terem uma concepção, um entendimento. Então é retirado esses livros considerados problemas para esse Império Novo e é feito uma tradução, a chamada Vulgata, né? Então essa tradução é feita no latim. Eles adaptaram conforme a fé deles. Então agora você tem os gregos arruinados, patrícios vêm para Roma, ajudam a formar, né, costumes, tradições romanas, com cunho grego também. Os gregos adoravam vários deuses. E esse é que é o problema. Por que o Criador diz lá atrás? Por que nós começamos esse vídeo falando sobre isso? Sobre ler, a importância de ler Deuteronômio. Nós estamos no ano de 2021, segundo o calendário gregoriano. Por que nós vamos ler? Por que isso importa para nós? O Velho Testamento não foi abolido? Depois você chega a essa conclusão, né? São livros para a sua época. E aí, se você tiver algum livro para a nossa época, eu gostaria de conhecer. Mas assim, eu queria que você colocasse em sua mente essa informação. Porque a formação da opinião sua é contigo. Mas entenda uma coisa. Eu tenho agora um povo que comanda o mundo e que pega uma tradução Septuaginta, que é do hebraico para o grego, faz uma mudança no contexto, coloca nomes que não existem, e gera uma versão latina. E supostamente você tem aí documentos, o lamento de Jerônimo, ao traduzir, né, dos erros colocados e uma série de outras coisas. E o protestantismo, nasce depois o protestantismo, e isso tudo fica do jeito que está. Mariane vai ler aqui pra gente. A Igreja Católica, por mais de 1000 anos antes a existência de um protestante, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para domingo. Então está na Enciclopédia Católica, certo? 1893. Pergunta: que dia é o dia de sábado? Resposta: o sábado é o dia de descanso. Por que observamos o domingo em lugar do sábado? Porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Está no Catecismo, né? 1948, página 50. Tá? Tem tudo, é só ler. Ah, mas isso não tem na Bíblia. Não tem, é óbvio, né? Que não vai ter na Bíblia. Correto? Porque é uma norma de um princípio religioso. A Igreja, depois de mudar o dia de descanso do sábado judaico, ou o 7º dia da semana, para o 1º, fez o 3º mandamento, se referem ao domingo, como o dia para ser santificado como o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Tradição humana nunca pode ser um substituto para a verdade divina. Os mandamentos dos homens não são nenhum substituto para os mandamentos de Deus. Nenhum poder humano tem autoridade para mudar a lei de Deus escrita com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Jesus nos convida a ouvir a sua voz sozinho. Ele diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. João 14, verso 15. Agora eu quero fazer aqui um paralelo. Né? Nós deixamos do jeito que está aqui, Jesus e tudo mais, Deus,
para nós entendermos uma coisa. Então vamos supor que eu saio, por exemplo, de uma denominação religiosa, que eu deixo de colocar esse vinho de Babilônia na minha vida e eu procure uma denominação com todo respeito a todas que guardam o sábado. Pronto, resolvi minha vida. Não. Por que aceitar a mudança do batismo e não aceitar a do sábado para o domingo? Eu estou falando isso para você. Para você que tem essa linha de pensamento, para você que tem essa linha de formação, porque é assim que surge um movimento. O movimento pega aquilo que na concepção dele não seja problema e segue como os outros. Mas não é o que eu acho ou o que você acha. O que está em xeque aqui, o que nós precisamos de entender é que a vontade do Criador é única. E que se eu quero fazer aliança com Ele, eu tenho que ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. E a vontade dele não está em outro lugar a não ser nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu estou falando sobre o que você tem na sua mão, fora os outros livros que não foram colocados. Porque ele encontrou o povo ali, que ele fez a promessa para Abraão, e ele vai ensinar o povo que ele não gosta. E ele diz assim, olha, eu quero estar no meio de vocês, mas para vocês terem comunhão comigo, vocês não podem fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Eu abomino isso, isso, isso. Não quero que se junte com outras nações para não acontecer isso aqui. Aí o povo pega agora, por exemplo, então agora eu vou guardar o sábado. Ótimo. Mas continua batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que é um acréscimo de Mateus. Não estou atacando denominação religiosa nenhuma. Eu estou trazendo a informação, correto? Trazendo a informação. Você vai ver aqui nos concílios, você pode estudar, correto? E você vai perceber que esse batismo também é um vinho de Babilônia. O que é vinho dessa confusão? Tudo aquilo que é contrário ao que o Criador apresentou. Tudo aquilo que foi acrescentado ou tirado. Certo? Vamos lá. A Bíblia é judaica. O pessoal, não, é os judeus. Não, esse nome nem existia. Esse nome nem existia. O judeu tem o cânon dele. Então eles fizeram a escolha de livros que também não ofendem o tradicionalismo e nem a fé deles. Os outros livros ficaram de fora. Então cada um faz o seu cânon. Então agora eu vou sair do cristianismo e eu vou seguir o judaísmo. Não estou dizendo que esse ou aquele está certo ou errado. Eu estou colocando aqui que toda denominação religiosa, ela por princípio, para assegurar os seus membros, assegurar de que não falem cada um de um jeito, escolhem aquilo que convém. Sendo que é o contrário. A história aqui é o contrário. Nós vamos perceber que o Criador, ele quer adoração exclusiva para ele. Ele não quer que se misture com outros deuses, com outras crenças, que faça aquilo que desagrada a ele. Existe uma confusão, né, também para entender essa questão do judaísmo. As pessoas não entendem o seguinte: existe a religião judaica, uma religião formada a partir de uma lei humana, lei dos homens. E existem aqueles Yahudi que são sinceros diante do Criador, aqueles que não são vinculados à religião. Então, desde a época do Messias, quando ele veio, já havia um corpo de religião formado ali que ele não foi a favor. Várias, né? Existiam várias. No outro vídeo a gente fala sobre alguns desses grupos. Então ele foi contra esse tipo de situação. Por quê? Porque haviam leis de homens ali. Por isso que você vê várias situações ele fazendo coisas e desafiando aqueles líderes religiosos. E as pessoas se enfureciam com ele, né? Queriam ver ele morto, né? Por várias vezes tentou matar ele fora do período, né, escrito e anunciado pelos profetas, mas eles não conseguiram, mas queriam ver ele morto, né? Aqui à frente, nós temos uma definição da Bíblia hebraica, que também foi definida. A Bíblia, o conjunto de livros, é definido, apesar de existirem vários na época. Isso tudo aconteceu por quê? Porque nós temos a Biblioteca de Alexandria sendo destruída, nós temos a Biblioteca de Jerusalém sendo destruída depois, junto com Jerusalém. Flávio José ainda comenta sobre a perca que foi
né, para o tradicionalismo hebreu e tudo mais. Então você imagine, nós tínhamos até na live o pessoal que está fazendo o curso de arqueologia, né? O irmão comentou com a gente na live dizendo assim, olha, é muito comum, né? A gente entende assim a arqueologia, quando uma nação vai agregar a ela aquele conhecimento, aquele tradicionalismo, é muito comum quando ela vai passar para frente acrescentar as suas tradições no meio das outras e dizer que faz parte tudo do mesmo conjunto, mas não é, isso não é verdade. Então nós temos aqui, eu só separei essa parte aqui que está lá na enciclopédia, alguns reis preocupados quando a disseminação da leitura do livro de Apocalipse ou Revelações se tornou muito comum em várias línguas. Então algumas rainhas, alguns reis começaram aí. Quem pode falar para a gente se já está chegando? Né, a hora? O povo sempre esteve preocupado com isso. Essa ansiedade, ela sempre existiu, nunca deixou de existir. E aí você vê pessoas já naquela época marcando, não vai longe, é agora, né? E se passaram mais de 1000 anos depois disso. Então nós chegamos a Lutero. Lutero, ele faz... Nós chegamos a Lutero, pessoal, e Lutero... ele marca o protestantismo. O que Lutero faz? Ele começa a defender algumas teses dentro do contexto da Bíblia, dizendo que alguns livros são apócrifos, que não deveriam estar ali, dentro da Bíblia. E ele tira, por exemplo, na época, ele fala contra o livro de Revelações, ele fala contra as cartas de Pedro, por exemplo, e Judas, e outros detalhes, tá? Então faça uma pesquisa, você vai conhecer. Então Lutero, ele reformula um contexto e a partir daí surge o protestantismo. Só que eu quero que vocês entendam que o protestantismo surge de dentro de livros escolhidos, de uma versão latina, que foi retirada do grego, que foi retirado do hebraico. Então já está longe do que era para ser. E ninguém vem fazendo essa reforma, ninguém faz essa reforma, cada um pega o barco andando e acha por bem, faz a escolha e diz assim, não, a minha comunidade, o meu grupo religioso vai adorar o Criador assim. E a Bíblia está repleta de informações, a Escritura, os outros livros não compostos lá, que para o Criador não adianta, isso não funciona, não é assim. É por isso que nós encontramos lá. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome fizemos... Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Isso é muito comum você encontrar. Na sequência nós temos também uma versão da King James. O rei Tiago, ele acha por bem, né, ter uma versão mais confiável. Ele dá uma melhoradinha. Não é o suficiente. Certo? Então... nós estamos apresentando aqui os passos que a Escritura, né, vem vivendo. Quando nós chegamos nas sociedades bíblicas, façam um acordo. Essa versão aqui vai ser amplamente divulgada. É isso. É basicamente isso. A cada 100 anos é feita uma revisão. Não se tira um J ou um tio de nada nesse período, a não ser que a sociedade bíblica do Brasil ou mundial escolha, entenda que deve ser feito, e tem as subsedes nos seus países, né? A Sociedade Bíblica do Brasil e outras nações também. E é assim que funciona. Todos utilizam, né? Por exemplo, a mais comum aqui no Brasil é João Ferreira de Almeida, para os protestantes. E o catolicismo tem a versão deles, que é uma tradução de Jerônimo, né? Com nomes modificados, com frases ali modificadas para colocar o cristianismo em xeque. Né? Lembrando que o cristianismo não... Pessoal, por favor, tem que estudar. O cristianismo não tem nada a ver com os discípulos. Certo? O cristianismo é pós-Constantino. Constantino cria o cristianismo. Nós já falamos isso em outros vídeos aqui e mostramos para vocês. Rolos do Mar Morto. Caverna de Qumran encontraram alguns pergaminhos, fragmentos. Que ótimo que encontraram. Lá você vai perceber que existem fragmentos de outros livros. Era uma biblioteca
né, digamos, essênia muito grande, com vários livros separados que às vezes alguns não estão dentro do contexto. E hoje você encontra esses fragmentos, alguns lá, o pessoal acaba vendendo, né, isso é muito comum. O pessoal que está fazendo arqueologia comentou com a gente na live do sábado passado. O pessoal acaba vendendo, não entende o valor daquilo, né? Então nós temos no Museu Americano uma parte desses fragmentos e nós temos uma parte lá em Jerusalém, naquele museu bonito, que parece um chapéu. Nós temos uma parte lá desses fragmentos de livros que fazem parte do cânon bíblico e livros que não estão presentes ali também. Traduções da Bíblia em português. Nós temos comuns aqui, mas todas elas são basicamente João Ferreira de Almeida para o protestante. E nós temos alguns monges, algumas outras pessoas que fizeram traduções aí para a Bíblia romana, né? Católica romana. Então, já são traduções do latim, que saiu do grego, que saiu do hebraico, correto? Que, por sua vez, algumas nações que já escreviam hebraico ali, agregaram os seus valores ali àquela tradução. Quem conhece a Bíblia realmente? Toda a internet também está inundada de confusão. Alguns defendem a sua fé sobre pilares baseados em versos isolados. Isso acontece com muita frequência. Mas o que não deixa de acontecer é que toda instituição religiosa hoje ela está embriagada. Toda. Não existe uma. Correto? Eu respeito todas. Acho prudente o trabalho da grande maioria que é realizado, né, agregar pessoas, né, mas estão inundadas com teorias e filosofias para assegurar os seus interesses. Nada mais e nada além disso. Né? A Mariana está fazendo sinal aqui financeiro também, infelizmente. Eu sei que tem muita gente sincera. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser presbítero, não sei. Tem gente sincera, tem gente empenhada que dá a sua vida por aquilo ali. Tem gente que até deixa de favorecer a dar atenção para a família para dar a atenção ao movimento religioso, né, que ele frequenta, que ele se envolve, puramente por fé, por vontade. Eu não estou acusando e nem criticando nenhuma denominação religiosa aqui. Muito longe disso. Eu só estou colocando para que você, trazendo aqui as informações, para que você entenda por isso que acontece essa divergência de informações, de pensamentos. Cada esquina tem uma congregação, né, diferente. E cada um diz assim, não, nós estamos certos. Sim, cada um defende sua fé a ferro e fogo, vamos dizer assim. Bom, existe o ecumenismo aí, mas que envolve todas, né? Uma reunião, né, de pensamentos dentro do âmbito cristão, mas no fundo acaba sendo. Os falsos profetas, se eu não souber a verdade sobre o que está escrito, seria melhor eu ficar calado. Então eu tenho que tomar muito cuidado. É o que nós temos feito aqui. Nós tomamos um cuidado imenso em falar alguma coisa, principalmente se for profética, para não deixar ninguém depressivo, ansioso, inquieto, como tem acontecido nos nossos dias hoje. A enxurrada de informações teológicas, tendenciosas, dentro dos meios de comunicação, das redes sociais. E antes de você entender o que está acontecendo, você precisa entender a vontade do Criador. E eu quero fazer um resumo aqui para você entender desse estudo, para que você entenda a informação que nós trouxemos aqui, que embora você tenha a Escritura, a Bíblia em suas mãos, não foram só aquelas cartas, só aqueles livros históricos que foram escritos. Existem outros. E com o conhecimento desses outros, você terá condições, não só deles, mas do contexto da Escritura. Por quê? Eu sei que às vezes já aconteceu assim. Você viu que alguma norma da sua denominação religiosa não está em conformidade com a Escritura. Mas se o pessoal que, digamos assim, mais experiente que você ensinou daquele jeito, então tá bom. Não.
Nós estamos servindo ao Criador. Esse é o nosso O interesse. problema de hoje em dia é o comodismo. A pessoa se acomoda e vai levando, né? Como que está, do jeito que dá, deu e pronto. Então nós precisamos de escolher a quem nós queremos servir. Se ao mundo, aos homens ou ao Criador. Não dá para fazer um serviço intermediário. Não dá para fazer um serviço de servir. Rogério, eu lembrei de um detalhe aqui também. Gente, quando a gente fala de religião aqui, a gente não está falando simplesmente, somente o que se diz respeito à Bíblia. A espiritualidade em termos de acreditar num Deus soberano ou num Filho unigênito do Pai. Não é só isso. Existem religiões também no mundo que escravizam as pessoas. Vou te citar um exemplo aqui. Existem religiões que mexem muito com a natureza, por exemplo. Pessoas ligadas à natureza, voltadas ao natural. Pandeísmo. Isso, voltada a coisas assim que tentam faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e fala que tem que seguir aquilo ali. Existem religiões dos astros, por exemplo, né, uma religião ligada à astronomia, à astrologia. Existe a religião voltada também para a tecnologia, né? E mostra que a parte tecnológica ela é essencial para a vivência. Você precisa ter a tecnologia para sobreviver ou para viver. E existe a religião também que mostra que isso também é errado, você ter a tecnologia errada. Você usufruir de uma tecnologia também é errada, né? Então existe os extremistas, né? Um vai ao extremo dizendo que é bom, o outro vai ao extremo dizendo que é ruim. Então, dentro do mundo onde nós vivemos hoje, nós precisamos ter um equilíbrio, saber equilibrar, pôr na balança, né? Ouvir, reter o que é bom e ter sempre o equilíbrio, para que nós não venhamos nos adoecer, entrar em depressão, porque o número de pessoas com essa situação nos dias de hoje tem aumentado de uma maneira assim escandalosamente, certo? Então nós precisamos ponderar tudo isso e saber que existem religiões que não pregam sobre um Deus verdadeiro e nem ao menos sobre um ungido, mas que pregam outras coisas que está agregando a vida das pessoas e também está levando as pessoas à ruína. Justamente, pessoal, esse ponto ele é muito sério, porque com a rapidez da informação que chega hoje, como que você vai saber o que é certo e o que é errado, né? O pessoal vai dizer assim, mas nós estamos tão evoluídos, recorra à Escritura. Ali na Escritura você vai conhecer, por exemplo, se você ler os 5 primeiros livros, você vai ter uma ideia vasta e abrangente da vontade do Criador. Né? Ninguém está perdido, vou dizer, eu não tenho acesso aos outros livros, agora eu estou enrolado, como é que vai fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Não, você tem a Escritura em suas mãos, e se você fizer a leitura do contexto, você vai entender muito. Não através de outros. Eu sei que é muito cômodo, é muito fácil você pegar um vídeo, assistir, você ouvir um áudio, do que fazer uma leitura. Mas na leitura da vontade, não tem, se você tem algum manual hoje de vivência, né, escrito por um profeta do Criador, me apresente, eu não conheço. Agora, seguir um manual apresentado por homens que se basearam dentro do contexto, da Escritura, isso não é para mim. Quem se sente bem, fique à vontade, mas não é para mim. Então dizer que isso ou aquilo novo é diferente porque é para os nossos dias, é muito comum você encontrar isso. Mas essas pessoas se basearam dentro do contexto. Pegaram, quem sabe, lá uma palavra e construíram uma frase. Então, para entender o contexto, eu preciso saber a vontade do Criador, correto? E é na Escritura. Eu desejo a você um forte abraço, muita paz, muita sabedoria, né? O Criador abençoe você e sua casa. Nós vamos continuar orando por vocês, né? Nas nossas orações, nos nossos cultos. E o Criador abençoe você que é inscrito no canal, você que faz parte do nosso grupo. Nós sempre estaremos orando por vocês. O Criador abençoe seus lares. Um forte abraço.
Um forte abraço. Lembrando que essa questão de profetas, como está aí na tela, né, a última imagem que nós temos aí falando sobre os falsos profetas, de uma forma bem simples a gente consegue identificar. Uma pessoa que profetiza hoje, que falam coisas aí, né, supostamente, né, que talvez seja até um engano, primeiramente você precisa compreender se realmente essa pessoa ela faz a vontade do Criador, se ela tem a Torá do Criador no seu coração e na sua vivência. Então você precisa identificar, porque um profeta verdadeiro do Criador jamais vai abandonar a lei do Altíssimo, certo? Então precisamos ponderar isso aí também. Que o Criador também continue abençoando a todos nós, que possamos cada dia crescer em espírito e em verdade, fazendo a vontade daquele que vive. Shalom!